Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo de número 8, aonde diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, a palavra de Deus agora no livro do profeta messiânico, ela nos impõe pelo menos duas responsabilidades. A primeira, aquela responsabilidade de sermos luz, aquela questão da palavra de Deus que Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E essa é uma palavra que fora dada aos discípulos, não foi dada aos ímpios. Jesus não chamou a multidão e disse à multidão: vocês são o sal da terra. Não, ele pegou o grupo de discípulos, o qual ele chamou apóstolos, e levou a um lugar reservado, e ali ele falou àquele grupo, e ele disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Ali está a nossa responsabilidade. Está bem expresso, está bem explicado, bem colocado. É um postulado, ou seja, não tem como mudar. Foi imposto pelo próprio Deus. A segunda questão é a nossa disponibilidade. É o fator de estarmos disponíveis a Deus. O profeta Isaías, ele teve uma visão, e ele teve a visão do trono de Deus. Ele viu coisas do céu, e a Bíblia Sagrada diz que depois daquilo tudo, ele ouviu a voz do Senhor, não foi a voz de qualquer pessoa. E ele disse assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois de ver, de ter visões do céu, o profeta Isaías, ele não pensou duas vezes. Ele automaticamente, por que não dizer, se pulou na frente e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante, irmãos, que a experiência do Pentecostes, ela não aconteceu, digamos assim, por acaso. Ela não aconteceu meramente para que a gente tivesse poder, para que a gente gritasse, para que a gente ficasse num lugar estático, não é? E sentindo uma série de coisas aleatoriamente e se resumindo naquilo. O dia do Pentecostes, o revestimento de poder, aconteceu com uma série de finalidades, dentre as quais, e resumindo, por que não dizer, é que nós fôssemos luz. O dia de Pentecostes aconteceu, o revestimento de poder e de virtude aconteceu para que a gente tivesse força para fazer a obra de Deus, para cumprir o ide do Senhor, né, irmãos? Ou seja, quem é batizado no Espírito Santo é motivado para fazer a obra de Deus, recebeu um incentivo do céu. Não é que quem não foi não faça a obra de Deus, mas quem foi tem a obrigação de fazer, porque o revestimento de poder é para isso. Irmãos amados, e aqui está o fator de nós estarmos disponíveis, né, irmãos? Nós que somos crentes, que somos templo de Deus, morada do Espírito Santo, que temos à nossa disposição o revestimento de poder do alto, nós temos que ter o coração disponíveis para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Não é algo opcional, não é algo que a gente faça quando está com vontade, né, irmãos? Não é algo que a gente faça quando sobrar tempo.
Não é algo que a gente faça quando estiver de férias, não. A obra de Deus nós devemos fazer a tempo e a fora de tempo. Os maiores evangelizadores e discipuladores da obra de Deus são pessoas que não têm tempo para fazer a obra de Deus. São pessoas que fazem a obra de Deus nos intervalos. São pessoas que fazem a obra de Deus durante as noites, né? Nos finais de semana, em tempos apertados do seu cotidiano. E aqui eu poderia acrescentar uma terceira coisa, é a questão da família. Imagine, irmãos, que quando nós fazemos, nós influenciamos a nossa família a fazer também. Os filhos, por exemplo, eles estão sempre observando os pais e eles são tendenciosos a imitarem os gestos dos pais. Eles são tendenciosos a falarem as palavras que os pais falarem. Uma vez eu estava falando sobre isso e alguém disse assim: mas meu pai é crente e eu não quero ser crente como meu pai é crente. Mas chega um dia que o filho imita o pai. Chega um dia que ele diz: não, meu pai fazia assim, meu pai falava assim. Em determinada situação, meu pai tomava esse rumo, porque o meu pai era crente, porque o meu pai temia a Deus, não é? E isso estou falando em relação a pai e filho, mas também é verdade em relação a cônjuges. Por que não dizer em relação a irmãos, não é, irmãos? E a outros graus de parentesco. Quando a gente se empenha, a gente influencia a nossa família. É a terceira coisa e que atrai bênção para o nosso lar. Você imagine a família toda servindo a Deus. Que bênção! Irmãos, a voz de Deus está ecoando nesse dia, não é? E por que não acrescentar a quarta coisa, que é a nossa missão de ganhar almas para o reino de Deus, de fazer discípulos de todas as nações. A voz do Senhor ecoa e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías pulou, não é? Se adiantou, não ficou quieto, não se conteve diante da voz de Deus. E nós? Será que nós vamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos o coração disponíveis, não é, irmãos, para fazermos a vontade de Deus e cumprirmos o ID do Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos que estão comigo nesse dia no culto doméstico. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos. E eu te peço força hoje, sabedoria, para continuarmos cumprindo a Tua vontade, para continuarmos sendo crentes em Ti, para continuarmos dando testemunho da Tua misericórdia. Senhor Deus querido, Senhor Deus da glória, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu socorro, nós precisamos da Tua misericórdia. Aleluia, sobre a nossa vida. Nos dá graça, nos dá sabedoria, palavras para continuarmos cumprindo a Tua vontade, para continuarmos sendo luz. Ajuda-nos, Senhor, a influenciarmos para o bem a nossa família e as pessoas que estão em nossa volta. Nos dá graça e sabedoria. Também eu te peço a Tua bênção sobre cada lar neste dia, sobre cada casa e sobre cada um dos Teus servos, aonde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.